pastoral é uma coisa e conselho de leigos é outra? Quer dizer que também lá não tem conselho de presbíteros? Tem. Então, há algo que vocês percebem que ele continua, o bofe vai avançando, ele fica na retranca, né? Eu não estou dizendo que o bofe tenha razão ou não, eu não quero dizer isso, eu quero dizer, não há a mínima abertura para se ver o novo. Então o grande problema que a gente está vendo hoje é, o novo vai vir, conosco ou sem nós, a nosso favor ou sem nós. Ou a gente é vítima do novo ou é construtor do novo. Entenderam? Isto, quem fala é uma pessoa que ama essa igreja. Eu só tenho a igreja, né? Eu já tive várias atividades. Hoje a minha vida é ser igreja. No máximo que eu posso ser de plenitude de ser igreja. E esta igreja eu amo. Tanto que eu amo esta igreja aqui, como vocês amam, que eu posso falar mal dela. Mas eu não admito que ninguém fale mal da igreja. Porque não gosto, é como se fosse minha mãe. Eu falo que a minha mãe era turrona, analfabeta, que brigava comigo e que falava um monte de coisa. Mas eu posso falar da minha mãe. Mas que ninguém fale mal dela, nem na minha casa. Ah, avó, não fala da avó, porque a avó é minha mãe, né? Então assim também com a igreja. Agora, que dói a gente ver, tá na cara, tá aqui, e você não consegue partir para outra coisa, né? Vocês acho que devem ter assistido há 2 dias atrás uma reportagem na SBT. Eu não assisti. É um negócio absolutamente vergonhoso, né? O padre, mais de 70 anos, filmado com meninos, tudo isso à luz das câmeras. Eu pergunto, a igreja não deveria mandá-lo para a cadeia? A igreja deveria mandá-lo para a cadeia? Né? Que é crime. O que a igreja vai fazer com isso? Agora, eu fico pensando também o seguinte, é só lá? Vocês viram a crise que está acontecendo na Alemanha? A crise que aconteceu na Irlanda? A crise que aconteceu nos Estados Unidos? Tudo a mesma coisa, né? E aí nós ficamos olhando, dizendo... Agora, eu olho daqui para cá. Olha, daqui para... Não no meu caso, que não seria o meu caso, né? Mas daqui para cá. Eu olho vocês e digo... Gente... O que tem de gente fantástica daqui para lá, para ser ordenado, vocês não imaginam. Olha o valor que alguns de vocês têm. Não desmereçam, não, que vocês têm uma vida, têm cultura, vocês têm uma família já constituída, vocês têm toda uma estrutura fundamentada. Vocês teriam presbíteros fantásticos. E eu digo eles, porque eu não quero avançar naquilo que eu sonho. Um dia... A mulher ordenada. Vocês sabem que a Aparecida desandou com os homens, né? Foi uma coisa fantástica. Nós fizemos o texto sobre as mulheres. Eu conto sempre esse caso, porque eu me apaixonei pelas mulheres depois de Aparecida. Antes eu só me apaixonava pela Márcia, né? Escrevemos um belo texto sobre as mulheres. Vocês vão ver, o capítulo 9 está lá, né? Aí, quando nós apresentamos o texto das mulheres, um cardeal virou e falou, mas olha, precisamos falar dos homens também. Tá bom, então vamos falar dos homens. Irresponsabilidade na família. Faz filho numa, faz filho noutra e sai. Irresponsabilidade na igreja. Não é firme. No social, terrível. Não, vamos falar alguma coisa boa. Aí vocês vão ver o texto chama deixa eu ver se de la responsabilidade de los varones, da responsabilidade, mais ou menos, acho que é sobre a responsabilidade dos homens, né? Fala assim, pastoral familiar, por favor, encontre nos cursos de noivos um momento para falar que os homens têm que ser responsáveis. Leiam lá, está lá. Afinal de contas, eu também ajudei a escrever aquele negócio. Vejam lá no final, diz assim, olha, as universidades católicas, por favor, façam cursos para ensinar os homens a serem responsáveis. Tem isso lá, leiam lá, né? Então, quer dizer, eu não estou desfazendo de vocês, homens, e de nós, homens, né? Muito embora eu saiba que muito disso é verdade. A minha casa, a Márcia é o começo, o fim e o meio, né? Eu só sou um coadjuvante ali.
eixo, é a cabeça, é a síntese, é o bom senso, né? Então, vejam bem, aqui nessa sala, quantos homens e mulheres poderiam ser eixos da nossa igreja? Mas num presbiterato diferente, né? Já existe até aquele que diz, e por que não fazer ministros o casal? Por que você não ter para o casamento ministros, mas que tenham filhos, que tenham isso, que tenham aquilo? Eu dizia 50%, mas num outro filme que eu tenho lá em casa, o Márcio Fabre fala de 80% dos católicos na América Latina que na missa dominical, que no domingo não tem celebração eucarística. Tem a distribuição da comunhão, mas não a celebração eucarística. Eu falei isso, foi o segundo discurso que eu fiz lá em Aparecida, foi sobre isso. Para dizer, os leigos e leigas que estão nas comunidades, mas eles não podem celebrar. E aí o documento de Aparecida vem com uma coisa que eu acho um pouco farisaísmo, né? Que a vida dominical, a celebração dominical, toda a nossa vida de cristãos tem que ser ao redor da celebração eucarística. Claro, eu não tenho outra coisa para dizer a não ser isso, em torno da celebração eucarística. Emaús de hoje de manhã, né? É isso. E como que você pode ter celebração eucarística? Com quem? Vai na nossa igreja da Amazônia, que eu estou lá sempre e fico encantado com aquele povo na igreja da Amazônia. Vocês vieram de 5 minutos e chegaram aqui. Lá eles demoram 2 dias de barco. E um dos coordenadores da comunidade falou, eu vou na remada. Ou seja, rema horas e horas seguidas para ir na comunidade onde ele vai celebrar, né? Esta é a igreja. Esta é a igreja, né? E nós não conseguimos, né? Nós não conseguimos ir além. Não conseguimos ir além. A coisa para, engripa. Ah, vamos ter mais presbíteros logo. E aí vem um bispo e fala, eu tenho 5, eu tenho 2, eu tenho 200. E aí você vê a congregação que mais tem presbíteros e seminaristas do México. Eu nem vou dizer o que está acontecendo. Depois vocês leiam tudo o que está acontecendo com relação aos legionários de Cristo. Veja lá, põe no Google Legionários de Cristo, e aí você vai saber o que está acontecendo. Então, nós temos uma igreja. Vejam bem, eu vou dar um curso de ministros. Eu chego no lugar, tem 150 pessoas que se dispõem a ficar 3 meses à noite, 2 vezes por semana, assistindo reflexões, participando de reflexões, para se preparar para ser o quê? Ministros disso, ministros daquilo, serviço disso, serviço daquilo. Esses são os nossos leigos e leigas que se dispõem a morrer pela igreja. Entende? Então nós não estamos com problema, não. O que nós estamos com problema é uma estrutura que não consegue se arejar, né? É o problema de um concílio que se coloca à nossa frente e... né? Desculpem, eu avancei nesse tema, mais porque essa talvez fosse a conclusão do final, né? Porque o segundo texto que vocês têm em mãos é um texto que eu fiz lá para Quito. Nós estamos estudando, ainda estamos, os ministérios confiados a los laicos, né? Ministérios, é um segundo texto. E é um texto onde a gente trabalha a questão do novo momento histórico que vivemos.